Oi, 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 galera! Tudo certo, moçada? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre cálculo estequiométrico. Mais precisamente sobre os casos particulares de cálculo estequiométrico, tá bom? Que é o tal do reagente impuro, rendimento menor que 100% e também reagente em excesso. Bora lá? Antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal Química Tunai e no final dê o seu like. Beleza? Bora! Cálculo estequiométrico, nós vimos no primeiro vídeo que é a mesma coisa que receita de bolo, receita de brigadeiro Tunai, lembra? Beleza? Só que quais são esses casos particulares, Wanderson? O primeiro caso é quando o reagente tem impurezas. Segundo caso, quando a reação não é perfeita, tem um rendimento inferior a 100%. E o terceiro caso é quando tem reagente sobrando. Tudo bem? Beleza? Tem reagente a mais do que aquele estipulado para a receita. Tá bom? Então, bora lá. Eu dei um exemplo de cada um. E no final desse vídeo você vai entender essas três situações. Bora! Primeiro exemplo é quando você tem exatamente o reagente impuro. Olha um exemplo de exercício para isso. Aqui não tem como não fazer continhas, né? A reação de ustulação da pirita. Ustulação é a reação entre um sulfeto com oxigênio. Não se assustem com o nome, tá? A reação de ustulação da pirita pode ser representada por essa equação. Perceba que a equação está pronta, inclusive balanceada. Isso é ótimo. Considere que o processo de ustulação aconteça na CNTP. Bom, na CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa aquele volume de 22,4 litros. Lembram-se disso? É correto afirmar que o volume de SO2 produzido na reação de 600 gramas de pirita, que apresente 50% de pureza, é de quanto? Primeira coisa é você entender quais as duas substâncias da reação que te interessam. Não são as 4 juntas, duas que te interessam. Olha quem que o Wanderson destacou. Você destacou o SO2 e você destacou a pirita. São as duas substâncias importantes para mim. Vamos lá. Olha lá. 4 mols de pirita produzem 8 mols de SO2. Essa é a receita, 4 para 8. Ou 1 para 2, tanto faz. Beleza? Só que tem um probleminha. Perceba que a pirita, no seu exercício, ela aparece em gramas. Então, eu tenho que converter para gramas. E a pergunta que o exercício faz é qual o volume, quantos litros de SO2. Então, a pirita, você trabalha com gramas, e o SO2 você trabalha com litros. Só esse detalhezinho, tá bom? Mas a receita é 4 para 8. Eu te dei uma dica importante. A massa molar da pirita é 120. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar. Qual que é a receita? 4 mols de pirita para 8 mols de SO2. Bom, 4 mols de pirita em gramas dá quanto isso? É fácil, Wander. É só você fazer 4 que multiplica 120, que eu te dei. Isso eu acho que dá 480 gramas. Só que os 8 mols de SO2 não pode ser em grama, tem que ser em litro. Só que você sabe que 1 mol de qualquer substância gasosa ocupa aquele volume de 22,4 litros. E aqui são 8 mols. Então é só fazer 8 vezes 22,4, que eu acredito que isso vai dar 179,2 litros. Por que você fez essa conta? Para ficar compatível com a pergunta. Quantos litros de SO2 a gente obtém a partir de 600 gramas de pirita? Vamos montar a primeira linha da regra de 3? Qual que é a receita mesmo? Se você usar 480 gramas de pirita, você obtém 179,2 litros de SO2. Então, a primeira linha da minha regra de 3 está pronta. Agora, olha a pergunta. Qual o volume de SO2? Então, esse é um xizinho embaixo do SO2. Produzido a partir de 600 gramas. É só colocar 600 embaixo de 480? Poderia ser, mas tem um jeito mais prático. Os 600 gramas de pirita não tem 100% de pureza, é só 50%. Quanto é 50% de 600? Wanderson, metade, 300. Então, os 600 gramas de pirita funciona como apenas 300 gramas. O resto é sujeira, porcaria, é caca. Entendeu? Então, embaixo do 480, você vai colocar 300 direto. 300 gramas de pirita pura equivalem a X litros de SO2.
aqui está a nossa regrinha de 3. Tem gente que ia cortar o 0 com 0, vai multiplicar cruzado, essa parte é muito tranquila, vocês fazem até de cabeça, às vezes. Quanto que dá esse xzinho, Wanderson? 112 litros de quem? De SO2. Outro caminho. Tem gente que colocou 600 no lugar do 300. Ótimo. Aí você achou a resposta aqui, 224 litros. Aí você teria que fazer uma outra regra de 3. 224 está para 100%, x para 50%. Mas eu preferi fazer direto, ficou bem mais simples. Tudo bem? Então, resposta letra B de batráquio. Entendeu como é que você faz quando o reagente é impuro? É um exercício de estequiometria normal, mas no final você considera essa porcentagem de pureza. Beleza, moçada? Beleza pura, Tunai Forever. Exemplo 2. Existem reações em que o rendimento não é de 100%. Ele é menor que 100%. Como é que faz isso? Olha um exemplo. Considere a obtenção do ferro utilizando o óxido férrico, também conhecido como hematita, conforme a reação. Tem uma reação super bonita, ela já está balanceada. Vamos para a pergunta. Se utilizarmos 4,8 kg de óxido férrico, quanto teremos de ferro? Admitindo que a reação tem um rendimento só de 80%. Então, a primeira coisa é a gente descobrir dentro dessa reação quem são as duas substâncias que me interessam. Vamos para a pergunta? Óxido férrico, e ele fala sobre o ferro. Então, as duas substâncias que te interessam são óxido férrico e o ferro. Qual que é a receita que você está vendo aí? Ah, Wanderson, 1 mol de óxido férrico para 2 mols de ferro metálico. Eu te dei as massas prontinhas aqui, percebeu? 160 e 56. Tá bom? Beleza? Então, as duas substâncias que me interessam já estão destacadas. 1 mol de óxido para 2 de ferro. Beleza? Bom, esse é um exercício que você pode trabalhar tudo com gramas ou tudo com quilograma. Ele é mais tranquilo nessa parte. Quer ver que bonitinho? Perceba que o seu óxido férrico está expresso em quilogramas. Poderia ser em gramas também. A pergunta é quanto teremos de ferro. Então, você poderia expressar esse ferro também em quilograma ou em grama, como você preferir. Vamos montar a proporção primeiro? Qual que é a receita? 1 mol de óxido produz 2 mols de ferro. 1 mol de óxido férrico te deu o valor, 160 gramas, que produzem 112 gramas de ferro. Por que 112? Porque 2 vezes 56 dá 112. Posso colocar 160 quilogramas para 112 quilogramas? Pode, sem problemas. Tudo bem? Beleza? Mas quanto de óxido você está usando? Eu estou usando só 4,8 quilogramas, que nada mais é que 4.800 gramas. Quanto vai dar de ferro isso? Xzinho. Entendeu? Tem gente que já percebeu que 4.800 é 30 vezes maior que 160. Se você já percebeu isso, é óbvio que o seu X vai ser 30 vezes maior que 112 gramas de ferro. Não é verdade? Então, na hora que você multiplicar cruzado, o seu Xzinho vai dar 3.360 gramas de ferro ou 3,36 quilogramas de ferro. Pronto. Acabou? Não. Eu tenho que considerar que o rendimento não é de 100%. É de quanto? É de 80%. Como é que a gente resolve isso? Através de uma outra regrinha de 3. Se o rendimento fosse de 100%, você produziria 3.360 gramas. Só que o rendimento é só de 80%. Então, você vai produzir X. Corta o zero, multiplica cruzado. Onde que você vai chegar? Nesse número, 2.688 gramas, que é a mesma coisa que 2,688 quilogramas de quem? Do ferro metálico. Então, o que mudou nesse exercício, nesse exemplo? Nada. Você fez a estequiometria, só que no final você colocou uma regrinha de 3 para analisar esse rendimento menor que 100%. Fechou. Vamos para o último? O último exemplo, galera, é o mais legal de todos, fala sobre reagente em excesso. Olha que bonito.
Qual a quantidade máxima de amônia em gramas que pode ser obtida a partir de uma mistura de 140 gramas de gás nitrogênio com 18 gramas de gás hidrogênio, conforme a reação que apareceu aí. Uma dica importantíssima. Moçada, quando se perguntar a quantidade máxima de um produto, já é para você desconfiar que pode ter alguém sobrando, pode ter reagente em excesso. Tá bom? Beleza? E tem um outro detalhe importante. Você percebeu que ele te deu as quantidades em gramas, ó, 140 gramas e 18 gramas. Só que a receita da reação sempre é mol, né? Como é que a gente lê isso aqui? 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para produzir 2 mols daquela substância do Museu do Louvre, que é a amônia lisa. Concorda comigo? É 1 para 3 para 2, só que é em mols isso. E os valores que o exercício te deu estão em gramas. A gente consegue converter de grama para mol? Consegue, basta você dividir pela massa molar que eu te dei. Tá tudo prontinho aí. Então vamos lá. 140 gramas de nitrogênio. Se vocês dividirem isso pela massa molar, que é de 28, você vai encontrar esse valor, 5 mols de nitrogênio. Vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Os 18 gramas de hidrogênio, se vocês dividirem pela massa molar que eu te dei, que é de 2 gramas por mol, você vai chegar em que número? 9 mols de hidrogênio. Bom, a receita que o Wanderson te deu é essa aqui. 1 mol de nitrogênio precisa reagir com o triplo em mols de hidrogênio. É 1 para 3. Então, 5 para 9, Wanderson, não faz sentido. Que para eu reagir 5 mols de nitrogênio, eu precisaria de 15, o triplo de hidrogênio, mas eu não tenho só 9. Então, o hidrogênio vai limitar o processo. Entendeu o que eu falei? Se ele vai limitar, se ele vai ser o limitante, o N2 vai estar em excesso. Já dá para desconfiar que vai sobrar nitrogênio, que não vai poder reagir. Por quê? Porque não tem H2 suficiente. Mas o melhor jeito de organizar isso, por mais que percam um tempinho, é montar uma tabelinha assim. Início, o que é o RP? Quanto reagiu, quanto produziu e quanto sobrou no final. É muito útil vocês montarem essa tabelinha, pelo menos até acostumar. Então, no início, quanto que você tinha de nitrogênio? Eu tinha 5 mols. Quanto que você tinha de hidrogênio no início? Tinha 9. E quanto que você tinha de amônia lisa se a reação nem havia começado? 0. Aí passou um tempo. Agora que é o segredo. Tem como reagir todos os 5 mols de nitrogênio? Ah, não tem, porque tem hidrogênio, não tem hidrogênio suficiente. Concorda comigo? Então, só vai reagir 9 de hidrogênio e, proporcionalmente, só 3 de nitrogênio. Consegue perceber por que é 3 para 9? Porque a proporção tem que se encaixar no 1 para 3. Então, se reage 9 de hidrogênio, só pode reagir 3 de hidrogênio. Por que o sinal de menos? Só para vocês lembrarem que ele está reagindo, ele está desaparecendo. Mas como a receita é 1 para 3 para 2, a quantidade de amônia tem que ser o dobro da quantidade de nitrogênio. Ou seja, mais 6 mols. Por que o sinal de mais? Porque a amônia está sendo produzida. Entendeu o que eu disse? Vamos para a última linha? Você tinha 5 mols de nitrogênio, só pode reagir 3. Então, no final, sobram 2 ainda. Esse é o reagente em excesso. Fechou? Você tinha 9 mols de hidrogênio, vai reagir tudo, até porque ele é o limitante. Então, no final, sobra 0. Pronto, ele é o limitador da reação. Tá bom? Beleza? Você não tinha nada de amônia. De repente, surgiu 6. Então, no final, você vai ter 6. E qual é a pergunta? Qual a quantidade máxima de amônia? Só que ele quer saber em gramas. Isso que eu encontrei aqui, por enquanto, está em mols. Então, você vai ter que converter isso para mols. Perfeito. Poderia ser por regra de 3. Você pode fazer direto 6 vezes a massa molar da amônia que eu te dei, que é 17. Então, um caminho é fazer 6 vezes 17. Já responde. Outro caminho,
1 mol de amônia pesa 17 gramas, pesa entre aspas, tá? Enquanto que 6 mols de amônia equivalem a quantos gramas? X. Resumindo, você vai multiplicar 17 por 6. Eu acredito que isso vai dar 102 gramas. Então, qual é a quantidade máxima de amônia que você consegue produzir? 102 gramas. Se a pergunta fosse qual é a massa do reagente em excesso? Bom, você sabe que estão sobrando 2 mols de amônia. Se perguntasse qual é a massa, desculpa, amônia não, nitrogênio. Se perguntasse qual é a massa do reagente em excesso, era só você pegar esses 2 mols, multiplicar pela massa molar, que é de 28, você ia achar a massa do reagente em excesso. E quem que é o reagente limitante? O hidrogênio, já que não sobrou nada dele no final. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço, moçada. Até a próxima. Fui.